Também na semana passada a gente viu que teve uma operação, acho que no Rio Grande do Sul, que chegaram até um adolescente, chegaram nele porque rastrearam mensagens sobre ataques. E o quarto do garoto tinha bandeira nazista, ele tinha suástica em tudo quanto é canto, foto do Hitler. Os pais moravam ali e não faziam absolutamente nada. E os pais acabaram sendo detidos também. Enfim, o ponto que eu queria chegar é sobre tudo aquilo que pode causar esse efeito na cabeça da criança que vai crescer e vai querer, enfim, botar isso pra fora de alguma forma, né? A gente sabe que tem bullying nas escolas, a gente não diz que isso não existe, mas também pode ser alguma coisa de dentro de casa, né? Como o pastor falou. Multifatorial. O que ele ouve dentro de casa, um abuso que ele sofreu quando criança e se revoltou, enfim. É multifatorial. Olha, essa questão, hoje nós estamos conversando sobre isso, ela não acontece agora. Agora ela vem à tona porque a comunicação ficou mais fácil. Essas pessoas que estão sendo alvo da polícia agora, a polícia está atenta a isso agora. Há uma denúncia acontecendo quando alguém se revela. Mas isso aconteceu, eu falei aqui, com Adão e Eva. Adão, pai de um filho assassino. Adão, pai de um filho assassinado. Essa destruição aconteceu debaixo dos olhos dele e ele não viu. Ele não enxergou. Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus, ele tem um filho que abusou da própria filha, ou irmã dele, incesto. Ele tem um filho que matou o outro filho e debaixo dos olhos dele ele não enxergou. Então, às vezes, nós somos consumidos pela ciranda da vida. Então, você está aqui agora e teu filho tem casa. Então, não é uma maldade, mas a ausência, essa segregação que a Carol falou, esse distanciamento entre pai e filho é a causa da gente estar vivendo isso. É a causa da gente estar experimentando o que a gente está experimentando hoje. Isso é uma curva de crescimento de violência. Eu vou dizer mais. O brasileiro não tem acesso à arma. Você tem arma? Você tem arma? Você tem arma? Alguém aqui tem arma? Eu sou coronel da Força Aérea. Eu não tenho arma. Se eu for numa loja, quero comprar uma arma, você acha que é fácil comprar uma arma? Não. Você acha que é fácil colocar arma na mão de uma criança? Então, na verdade, não é arma de fogo que é o problema. Porque elas estão indo com machadinha para o colégio, com faca. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos porque a lei das armas lá é extremamente frouxa. Lá você não pode fazer um monte de coisa, não. Você não pode aparecer na rua tomando bebida alcoólica, é legítimo. Você não pode... Mas se você quiser comprar uma arma, você vai lá e compra no Walmart. Então, na verdade, a maldade, gente, está dentro do coração do ser humano. Quem quer fazer maldade vai fazer. Exato. Dentro de uma mesma casa, você vai ver gente que quer viver uma vida de paz e gente de guerra. E como é que protege essas crianças? Vou deixar ela falar um pouquinho, que ela é pastora. Eu queria também... Senão eu falo, ela está aqui no meio da gente, o microfone fica lá para lá e para cá. Eu também queria colocar como... Se os pais, a criança já passou de uma certa idade, sei lá, de 7 anos, e os pais perderam a mão, tipo, foi muito permissivo no videogame, deu o celular, e aí agora a criança só quer ficar no quarto, e o pai tá enxergando, acordando para a vida meio tardiamente. Posso responder? O que o pai faz? Porque não vai ser fácil, a criança vai ser resistente, a criança vai fazer um escândalo... Mas o que o pai pode eu faço? fazer? Na verdade, quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma boa desculpa. Quando você quer conquistar o coração de alguém. Me lembro quando eu quis conquistar o coração da minha esposa. Eu ia 4 quilômetros a pé, porque eu só tinha dinheiro para passagem de volta. Na verdade, quando você está interessado... Você não podia perder ela, né? Que ela era partidão. Não, era muita areia. Pastora Fabiola, um abraço. Então, quando o pai ele quer conquistar o coração do filho para qualquer coisa, ele vai conquistar. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é que os pais estão terceirizando o amor. Então, a gente querendo dar, e a gente se inclui nisso, aquilo que a gente não teve, se esforçando para oferecer o melhor para os filhos, mas deixando para fora o que é melhor, que é, na verdade, o amor. Então, você conquista, a gente vê isso, eu sou pastor de igreja, pais restaurando relacionamentos com filhos, não com 7, 8 anos, mas com 40 anos, com 50 anos. Na verdade,
esse retorno, o coração do homem magoado, só existe uma saída para ele, chama-se perdão. E para ambos, porque quem fere carrega culpa. Quem é ferido carrega amargura. Então, essa é uma linha, é uma estrada com uma direção, mas com dois sentidos contrários. Então, quando você fala assim, qual é a solução para isso? O pai, ele vai dar para o filho. Pai, homem, o gênero masculino, tá bom assim? Ele vai dar amor, identidade, direção e proteção. É o papel do pai. A mãe não vai dar isso, por quê? Porque a mãe dá outra coisa, que o pai não consegue dar. Quando a mãe dá nutrição, quando a mãe dá consolo, quando a mãe dá aconchego, quando a mãe dá compreensão, esse é um papel que o pai não consegue fazer. Agora, o que está acontecendo? Os papéis estão sendo destruídos. Os papéis, quando eu digo que os papéis entram em colapso, é que pai e mãe estão trocando suas funções. Uma criança que não tem pai, presta atenção nisso, não sabe quem ela é. Ela não tem identidade. Eu pergunto para a pessoa assim no gabinete, quem é Deus para você? Invariavelmente a pessoa diz, então, Deus é tudo para mim. Eu digo, não, Deus não é caneca. Deus não é livro. Quem é? Ela tenta espiritualizar para dizer que Deus é o El Shaddai, é o Jeová Jireh, mas ele não vai dizer que Deus é pai. Então há uma desconexão geracional. Então, se eu não entendo que eu sou filho de Deus, eu não sei qual é a minha identidade, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, eu sou cidade edificada sobre o monte, eu sou mais que vencedor, eu posso perdoar, eu posso ser perdoado, eu posso orar pelos enfermos. Quando eu não sei quem eu sou, eu fico perdido. E aí minha vida não tem direção. Não tem como a mãe suprir essa ausência de um pai? E o pai também não supre a presença da mãe. E como acontece quando... Cria ansiedade. Quando tem a falta... Pelo motivo que for. Orfandade. Sim. O pai morreu, o pai abandonou, o pai... Essa ausência não pode ser... É impressionante isso. E também tem a orfandade de pais vivos. Porque tem muitas crianças órfãs de pais vivos. Tem os pais presentes dentro de casa que não exercem a sua paternidade. E aí, o que acontece? Essas crianças crescem, se tornam adultos problemáticos, adultos ansiosos, adultos de 40 anos e falam, eu não sei o que eu vou ser quando crescer. Por quê? Porque não teve direcionamento, porque não tem segurança. A ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é o medo daquilo que vai acontecer, que você nem sabe o que vai acontecer. Então, isso é o quê? É causas da paternidade, da paternidade ferida, porque o pai é aquele que supre as suas necessidades. Você está deitado na hora do almoço, você é criança, está deitado lá vendo televisão, você não está preocupado com o almoço, porque você sabe que vai ter comida lá para você. Então, muitas crianças que não tiveram o pai presente, que não tiveram um pai que supria as suas necessidades, elas cresceram adultos ansiosos. Agora, existe algo muito importante que hoje estamos vivendo, que é a falta de posicionamento dos pais como autoridade sobre os seus filhos. Então, Deus, ele deu aos pais essa autoridade. E eles não têm exercido essa autoridade. E, assim, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, a gente lê lá em Gênesis a história de Caim, de Abel, de Adão. Eu não li em nenhum momento da Bíblia que Adão repreendeu os filhos. Porque eu acho que Caim não acordou do nada e falou, hoje eu vou matar meu irmão. Não, aquilo foi gerado. Há quanto tempo? As briguinhas. Ô mãe, ô pai. Caim não protege nem a mulher dele quando ela tá falando com a serpente. Imagina você entra em casa, tua mulher tá falando com uma serpente. Adão, Você chega, né? E aí tem um ponto bem importante. Ele acha inocente aquilo que é mal. Não há problema nenhum. Em silêncio. É o nada a ver. Então, eu tenho um não. livro que é muito legal, que é a omissão masculina. Onde que nasceu a omissão masculina? Quando o homem não se posiciona lá no jardim. Porque antes de Deus não teve o asas com Eva. Ele teve com Adão. Porque Adão era o cabeça, autoridade. Adão era o governo, era o cuidado. Ele deu um jardim para Adão governar e cuidar. E aí ele faz Adão repousar e no sono ele vê que não é bom que o homem fique só. Mas o momento, o relacionamento e intimidade ele teve primeiro com o homem. E aí, então o homem sabia que tudo do jardim era feito o quê? Para ele e para a mulher. Que Deus deu para ele. Ele nem foi atrás, Deus entregou a ele, né? E aí o que acontece? Quando ele vê Satanás materializado numa serpente, ele sabia que era mentira. E ela questiona 3 pontos. O que Deus fala é mentira? Você pode ser igual a Deus?
né? E não vai ter consequência. 3 pontos que a serpente fala pra Eva, vende a proposta. Só que Adão podia se posicionar, falando, cala a boca, fica quieta, isso é mentira, Da parte dele. né? Ele se cala. A única coisa que ele fala, inclusive, é pra botar a culpa em Deus, Então, né? Na mulher que tu A me única coisa que deixe. ele fala, você não tem mais nada. Não é que ele não fala com ninguém. Então, É a por isso punição vem do Éden. Então, É. Lá. lascado mesmo. Lá. E não, aí você vê que hoje é um retrato de homens omissos. É isso. Homens omissos. Deus teve que interferir, colocando inimizade entre a mulher. Ó, não quero mais vocês dois conversando. Ele separou a serpente da mulher. Ele coloca um ponto final no relacionamento entre a serpente e a mulher. Se você não fizer isso, então, eu queria voltar aqui à estrutura daquilo que a gente está conversando. Ela falou sobre autoridade. Autoridade não é ser mal, não é ser dominador, nem ser perverso. Na verdade, autoridade é você dar uma direção com limite amoroso. Isso aqui não pode, não vai acontecer. Porque uma criança que nasce ou que cresce sem nenhum tipo de governo é uma criança que amanhã vai Eu acabar acho na até que cadeia. a criança ama mais, né? Porque É. ela se Ela tem sente cuidada. necessidade. Ela Uma se das sente necessidades. cuidada. Uma das necessidades da criança é o limite. Você está gestante e seu neném está dentro de um limite. Ele nasce, você coloca para dormir dentro do berço, ele está dentro do limite. Então, é necessário o limite. Se você crescer, cuidar ou biblioeducar os seus filhos de forma, dando limite, ele com certeza vai ser um homem ilimitado. Porque ele vai ser um grande homem, porque ele entende que você deu limite porque você ama ele. E Deus, como pai, no jardim, o que ele estabelece? Ele faz Limite. tudo. E dá limite. Só que ele coloca a árvore no meio. Pra lá. dar limite. Pra dar limite. Pra dizer, limite. Então, limite é uma coisa necessária desde o ventre, inclusive. Ou né? seja, o Não. limite faz parte da proteção. Exato. Ah, é e outra proteção. coisa. E outra coisa. É proteção. Quando ele expulsa do jardim, ele coloca de novo o quê? Limite. Você não entra mais. Então, os pais, eles falham na hora de estabelecer esses limites. E aí, a questão da autoridade é a questão que a gente confunde a autoridade do autoritarismo. E aí, o pai, ele quer exercer o autoritarismo, dizendo frases repetidas que ele ouviu enquanto Porque eu criança. quero. Porque eu sou teu pai. Cala a boca que você é Que eu pago as criança. contas. Você vai fazer porque eu tô mandando. Mas a Bíblia é repleta de conselho falando pastoreie o coração dos seus filhos.